Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri todos os dias de segunda a sexta. Bora! Vamos falar de 3 atividades para você conseguir trabalhar com as dificuldades ortográficas. Bom dia, Isabel, Stephanie, dona Stephanie, bom dia! Maria Luísa, minha querida aluna PDL, Malu. Bom dia, Ruth. Bom dia. Vamos começar a nossa terça-feira super animadas. Milena, bom dia. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Começando com alguns minutinhos de atraso, porque a vida acontecendo. Bom dia, Lari. Paulinha, bom dia! Bom dia! Hoje eu vou dar dicas de atividades para você conseguir trabalhar com os seus filhos e ajudar os seus filhos com as dificuldades ortográficas. Por que as crianças têm tantas dificuldades? Vocês já pararam para pensar? Bora então pro conteúdo? Ei, Suzy, bom dia! Quem tá animada aí nessa terça-feira? Conta aqui pra mim. Quem já acordou animada? Quem já conseguiu fazer muita coisa hoje? Né? Já é só 7 da manhã, mas às vezes a gente já conseguiu fazer tanta coisa, né? Tanta coisa. Eu, por exemplo, já fiz coisa demais hoje. O dia já começou, tem tempo. Bom dia, Nayara. Então, bora. Vamos lá. Por que as crianças têm tantas dificuldades ortográficas? Vocês já pararam para pensar? Por que isso tá tão crescente? E muitas vezes os professores, os pais não sabem o que fazer para ajudar essa criança na dificuldade. Ontem, no nosso encontro, eu falei da importância da gente conseguir identificar essa dificuldade, que é o primeiro passo, que é o primeiro ponto. Sem saber de forma muito clara, de forma muito específica qual é a dificuldade, a criança ela não vai avançar. Até mesmo porque você vai perder muito tempo tentando fazer muita coisa e a produtividade vai ser muito baixa ou não vai ter nenhum tipo de resultado. Então, tendo identificado a dificuldade, né? Qual que é a dificuldade? Seu filho está trocando letras? Não, o seu filho não compreende as sílabas. Não, o seu filho não sabe quando utilizar situações mais complexas mesmo, como por exemplo o X, o Z, o CH, o S. Isso é importante para você conseguir identificar o ponto de partida. Mas existe um outro ponto que é fundamental. E antes de falar das atividades, eu vou falar sobre eles aqui, tá bom? Então fica comigo até o final para você não perder as atividades. Nossos encontros acontecem segunda a sexta, às 7h07, aqui no Instagram, mas não fica gravado. Vai pro YouTube, tá bom? Então, quem não me segue no YouTube, já digita aí Priscila Azevedo, vai lá no YouTube, começa a me seguir e assim, assiste o vídeo e deixa um like, curte, deixa lá seus comentários, deixa o conteúdo que você gostaria que eu falasse, tá? Vamos conversando. Bom dia, bora? Então vamos lá. Existem 3 tipos de pessoas e eu quero que você preste bastante atenção aqui comigo, foca aqui. Porque eu quero saber qual é o tipo de pessoa que você está neste momento. Qual é o tipo de pessoa que você está se comportando nesse momento. Então vamos lá. Existe uma pessoa que vê o problema, tá? E não liga pra nada. Tá tudo certo, tá? Vê que a criança tá com dificuldade no aprendizado e não faz nada pra mudar. Vê que a criança não tá avançando na escola, que essa dificuldade tá se prolongando aí ano após ano, e a mãe literalmente não faz absolutamente nada, porque ela acredita que não vai dar conta dela, porque ela acredita que ela não tem capacidade, ou porque ela acredita que isso é obrigação da escola, porque ela acredita que, afinal de contas, na minha época, quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Afinal de contas, na minha época, eu tive que me virar sozinha. Já ouviu alguém falar isso? Então, essa criança que se vire, né, para resolver os próprios problemas, as próprias dificuldades, porque eu não tive ninguém para me ajudar. Já ouviu pessoa falando assim? Pois é. Então, existe esse tipo de pessoa que percebe,
Poxa, meu filho tem dificuldade. Talvez não saiba a dificuldade específica ali, né? O porquê e tal. Mas sabe que tem dificuldade. Existe outro tipo de pessoa. Qual que é o outro tipo de pessoa? São aquelas que percebem a dificuldade e querem ajudar, mas não sabem como. Você é 1, 2 e a terceira. A terceira é aquela mãe, é aquele pai, é aquela pessoa que identifica a dificuldade e fala: poxa, não sei o que fazer, não sei como fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Não vai ficar do jeito que tá. Alguma coisa eu vou fazer para ajudar o meu filho, para mudar essa realidade, para mudar essa situação. Qual é o tipo de pessoa que você está se comportando nesse exato momento? Eu espero sinceramente que você seja a pessoa que identifica a dificuldade do seu filho, que percebe que o seu filho tem dificuldade e que não fica de braços cruzados. O aprendizado, ele não é algo, embora todo mundo ache, né? É natural, uma hora acontece, de repente a criança dá um estalo e ela aprende a ler e escrever. Não, isso não é verdade. O aprendizado, para que a criança consiga ter domínio, ele precisa ser explícito, ele precisa ser sistematizado, ele precisa ser organizado. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Um ensino completamente desorganizado. Eu recebo mensagens todos os dias: Priscila, meu filho de 11 anos não gosta de estudar, ele não quer estudar, é uma luta, eu não consigo fazer nenhuma atividade com ele. E eu sei que ele tem dificuldade, mas eu não sei o que fazer para ajudar. Sabe por quê? Porque antes da gente se preocupar com os conteúdos, nós precisamos nos preocupar com pontos básicos, com pontos fundamentais. E sabe quais são esses pontos fundamentais? O desenvolvimento de hábitos. Ao longo da nossa vida, nós podemos desenvolver bons hábitos e maus hábitos. A gente sempre vai estar desenvolvendo alguma coisa. Se o seu filho, ele não tem uma rotina, se o seu filho, ele não tem, vamos dizer assim, ali o andar da casa ali todo organizado, né? Hora para acordar, hora para almoçar, hora para tomar café da manhã, hora para brincar, hora para estudar, hora para dormir. Quantas pessoas vão deixando a vida acontecer, deixa a vida me levar? Quantas e quantas pessoas? A vida passa e você fica assim: poxa, já acabou? Mais um dia? É ou não é? Na hora que você assusta, fala: meu Deus, mais um dia foi. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças precisam dessa rotina. A criança, ela precisa. Se eu deixo os meus filhos soltos, no sentido, acorda, fica perambulando pela casa, não troca de roupa, fica lá de pijama o dia inteiro, toma café na hora que quiser, cada hora vai um lá na cozinha, pega o que vai comer e pronto. Almoça na hora que quiser, pega o prato, vai lá almoçar e fica lá à frente da televisão, assistindo televisão, não sabe se tá assistindo televisão, se tá comendo. Aí termina, deixa o prato onde tá mesmo e tá tudo certo, vai brincar, come, brinca junto. Olha o caos. Não existe aprendizado em meio ao caos. Não existe aprendizado na desordem. E aí talvez você neste momento pode falar assim: Pri, mas o que eu faço para mudar isso? Porque a minha casa é exatamente desse jeito. Não tem hora para nada, cada um come na hora que quiser, menino acorda, não sabe o que vai fazer, faz o que quiser, cada dia faz uma coisa. A criança, ela precisa de repetição. Como que a gente desenvolve um hábito? Repetindo. Como que a gente muda um comportamento? Praticando um novo comportamento, e isso só se consolida à medida que você vai repetindo, na intensidade certa e na frequência certa. A criança, por si só, ela não vai desenvolver o hábito do estudo. Por quê?
Porque estudar exige esforço. Estudar exige organização. Estudar exige dedicação. Bom dia, Fabrício. O estudo vai exigir tudo isso. E agora eu te pergunto, sinceramente, você acha mesmo que a criança, ela vai fazer tudo isso por conta própria? Você acha mesmo que a criança, ela vai ter a consciência da importância do estudo para a vida dela? Você acha mesmo que a criança, ela consegue perceber o quanto as atitudes dela hoje vão interferir e vão influenciar no futuro dela amanhã? Bom dia, Alexandra. Bom dia, Úrsula. Eu tô aqui para te dizer que não. A criança, ela não vai ter essa consciência. A criança, ela quer viver o hoje, ela quer brincar, ela quer divertir, ela quer fazer tudo somente o que é gostoso. Ficou chato, ela quer parar. E aí a Alexandra tá perguntando, como organizar os estudos da minha filha? Como organizar os estudos da criança? Primeiro, começando a organizar a sua rotina. Começando a organizar as coisas na sua casa. A criança, ela precisa ter hora para acordar. A criança precisa ter hora para dormir. A criança precisa ter hora para tomar café da manhã. A criança, ela precisa ter o que ela vai fazer quando ela abrir os olhos. Você vai arrumar o seu quarto, trocar de roupa. Vai tomar o café da manhã. E vai estudar. Eu tô falando a rotina aqui de casa, tá bom? É assim todos os dias. Eles acordam, arrumam o quarto, trocam de roupa, tomam café da manhã e começam a estudar. Todos os dias, de forma repetitiva, todos os dias, faça chuva, faça sol, todos os dias eles fazem isso. No início era fácil? Claro que não. Eles queriam brincar. Até mesmo porque eles estudam em casa. Olha só, não tem que sair para ir para a escola. Eles estudam em casa. Então, é um desafio ainda maior. Criança que estuda em casa, criança que faz homeschooling, precisa muito de uma boa rotina. Muito da família ser organizada. Muito mesmo. E aí, o que acontece? Olha só. Eles estudam todos os dias de manhã. No início era difícil? Claro. No início era mais demorado? Era. Mas eles fizeram tanto, repetidamente, que isso hoje é algo natural. É como respirar. Você não faz força pra respirar. Já foi alguém fazendo... Quem tá passando mal, sim, né? Quem tá com algum tipo de problema. Mas é, a princípio, algo natural. A gente tá falando de casos na naturalidade, tá bom? É natural. Mas você vai precisar começar, você vai precisar ensinar e você vai precisar treinar. Inclusive, nós vamos ter um grande evento, serão 3 aulas gratuitas na Maratona do Destravar da Linguagem. E na segunda-feira agora, da semana que vem, né? Segunda-feira agora, nós vamos começar as aulas de aquecimento. E eu quero saber quem já fez a inscrição, porque são aulas gratuitas, mas são aulas fechadas. Uma destas aulas que eu vou dar, eu vou falar justamente sobre isso. Sobre ensinamento e treinamento. Por que o seu filho não aprende quando você ensina? Tá faltando um ponto fundamental aí. Como que a gente faz para desenvolver bons hábitos dos nossos filhos? Como que a gente organiza os estudos dos nossos filhos? Nós vamos falar sobre tudo isso nessas aulas. Me conta aqui quem já fez a inscrição. Olha, a Úrsula, já sou aluna PDL. Quem fez a inscrição para receber essas aulas gratuitas e participar dessa maratona comigo? Conta aqui pra mim. Enquanto isso, eu vou beber uma água com limão. Logo de manhã, tá vendo, minha gente? Assim, de jejum, água com limão. Quem gosta de beber uma aguinha com limão, assim, logo cedo? A Raquel também já fez a inscrição. A Lari. Isso aí. Aproveitem, não perde essa oportunidade de participar desse evento com a gente. Deu para entender, então, que você vai precisar começar a treinar o seu filho, você vai precisar começar a introduzir bons hábitos, e aí eu vou mandar uma dica aqui pra gente poder partir para as atividades, tá? Principalmente no início, não foque muito na quantidade. Por quê?
Lembra que eu falei lá no início que tudo que estamos fazendo, nós estamos desenvolvendo hábitos, sejam eles bons ou ruins? Tudo que você faz repetidamente, você está desenvolvendo hábitos, ok? Então, se você todos os dias só almoça à frente da televisão, você está desenvolvendo um mau hábito. E à medida que você faz isso repetidamente, isso vai se tornando algo natural, seja isso bom ou ruim, tá? Olha o que acontece quando a gente fala de estudo dos filhos. Se você determina um horário para o seu filho estudar e você não ensinou e não treinou o seu filho, e aí você fala, todos os dias de manhã você vai estudar. E você não foi ali, mostrou, ensinou, direcionou, guiou, conduziu. O que vai acontecer? O seu filho pode até ficar a manhã inteira ali, mas você vai ver que realmente a produtividade dele tá tipo 1, tá tipo 0. Porque ele tá fazendo de qualquer jeito. E você percebe que se você é aquela mãe que manda a criança estudar e fala assim, e você só sai desse quarto quando você terminar. E a criança parece que ela vai passar o dia ali dentro e ela não termina. Você está desenvolvendo o hábito da enrolação. A criança, ela está desenvolvendo o hábito da enrolação, você está vendo e está deixando. Por quê? Porque você está preocupada em fazer com que a criança vá para o quarto estudar e não importa como ela te apresente as atividades prontas. Obviamente, talvez a criança não vai conseguir, porque ela está com alguma dificuldade, por causa, enfim. Porque ela não consegue focar, porque ela não consegue se concentrar. É aquela criança que passou um mosquito, ela tá dispersando. Tocou a buzina lá na rua, ela tá querendo saber o que aconteceu. Escutou alguém falar alguma coisa, ela quer ir na janela pra ver o que tá acontecendo. Tem caso assim aqui? Tem criança assim? Ou a realidade só acontece na minha casa ou na casa de outras pessoas? Então, a criança, ela precisa ser treinada. Então, o que eu falo com as minhas alunas, né? Quando a gente tem os nossos encontros, as mentorias, o que eu falo com as minhas alunas? Quando você está treinando, você vai sempre começar do mais fácil e ir avançando pro mais difícil. Não é assim? Quando você é um atleta, você começa com as técnicas mais fáceis e vai avançando. No estudo é a mesma coisa. Então, o seu foco, a princípio, se o seu filho não tem rotina de estudo, se o seu filho é muito desorganizado, se você não sabe como começar, se o seu filho não gosta de estudar, enfim, se acontece tudo isso com você, qual é o seu objetivo inicial? Começar. Olha a Dinalice, meu filho é assim. Pois é, como que você vai fazer? O seu foco não é com a quantidade, é com a qualidade. Então, não adianta você colocar a criança para ficar 3 horas focadas, ela não vai ficar. Ela não vai ficar. Então, qual vai ser o seu objetivo? Diminua a quantidade, mas exija foco total. Então, nós vamos fazer isso de atividade. Mas eu quero que você dê o seu melhor. Eu quero que você se dedique. Eu quero que você se empenhe. Eu quero que... Tudo isso. Certo? Então, a criança, ela vai focar numa quantidade menor de tempo. Isso vai proporcionar para a criança... Gente, eu vou pegar aqui. Olha só, gente, quem tá querendo colo. Querendo colo aqui. Isso vai proporcionar para a criança a habilidade de ir desenvolvendo essa rotina. De eu sento, estudo, foco, termino, acabou, beleza. Deu para entender? Agora, se a criança fica enrolando, da forma como ela faz uma coisa, ela vai fazer todas as outras. Pensa nisso. Você está preparando o seu filho para a vida. Não está relacionado só ao conteúdo que ele está estudando ali agora. Nós somos treinadores dos nossos filhos. Exatamente, Raquel. Olha só. Desde quando comecei com a Pri, eu e meu filho sentamos. Isso, gente, tem que colocar a criança para sentar ali, para estudar, para fazer as refeições. Olha o Otávio. Eu tenho 2 filhos, é desse jeitinho mesmo. Eu sei, gente, porque eu sou mãe. A Kitty, é a Kitty, gente. Olha, a Kitty tá participando aqui com a gente hoje. Ela tá com frio. Eu sou mãe, eu sei o que é passar por isso. Eu sei. Então, começa. Não se preocupa com a quantidade. Às vezes a mãe fica assim, mas por que isso acontece? Comparação. Porque você quer que seu filho seja igual ao filho da vizinha. Você quer que seu filho seja igual aquele menino lá que tá na internet lendo horrores, fazendo tal. Não, gente. Foca no seu filho, na necessidade do seu filho, no que o seu filho precisa, no que é fundamental, no que é importante, no que não pode faltar.
E à medida que o seu filho vai desenvolvendo esses hábitos, começando do simples, ele vai evoluindo, ele vai progredindo. Porque aí, de forma gradativa, você vai aumentando a quantidade. Olha só, não é fácil, mas repetição gera aprendizado. Isso, repetição gera aprendizado. Para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Ai, eu adorei, gente. Olha, vai ser a nossa frase, tá? Hashtag repetição gera aprendizado para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Anota isso. Quem não fez um caderninho ainda, tenha um caderno para você acompanhar essas aulas. Vai ter muita dica. Isso vale ouro. Repetição gera aprendizado para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. O que o seu filho tem feito repetidamente todos os dias? Ai, meu Deus do céu! Virou a chave aí? Hã? Virou? Fala pra mim. É isso! O que o seu filho tem feito repetidamente todos os dias? É aquilo que você quer realmente? É aquilo que é bom ou é aquilo que é ruim? Meu Deus! Que virada de chave! Às vezes as pessoas acham que desenvolver hábito é somente repetir. É somente repetir. É agir, começar a repetir. Mas você pode estar desenvolvendo maus hábitos. Já parou para pensar nisso? Seu filho pode estar desenvolvendo maus hábitos. Olha aí, tem cabecinha explodindo aí, minha gente. Que virada de chave. Que virada de chave. Então começa a pensar nesses detalhes que são tão fundamentais, que são tão importantes, que vai fazer muita diferença na vida dos seus filhos, na evolução dos seus filhos, ok? Então bora lá. Deixa eu pegar o meu quadro. Beber mais uma aguinha com limão aqui. Deixa eu colocar o quadro aqui na mesa. Eu vou mostrar algumas atividades aqui pra vocês agora, tá bom? Olha só. Quando a gente pensa em dificuldade ortográfica, eu já falei aqui pra vocês que a criança ela aprende a ortografia correta de duas formas, tá? Uma pelas regras. Inclusive, meu caderno de regras nem está aqui. Ah, tá aqui. Peraí, gente. Aqui, ó. Opa! Caindo as coisas aqui. Uma pelas regras. Então, você vai expor a criança as regras. Você vai mostrar para a criança as regras. E ela, à medida que ela vai tendo contato com as regras, ela vai consolidando. Então, a criança aprende a ortografia correta pelas regras e pela exposição. Exposição de quê, Pri? De listas de palavras. Então, você vai expor a criança a várias listas de palavras. Você vai expor a criança a atividades. Ó, aqui, por exemplo, o nosso Gramática e Ortografia 2. Você vai pegar e vai expor a criança aqui, ó. Várias atividades. Aqui é um mix ortográfico. Várias atividades para a criança conseguir consolidar. A criança, ela não vai aprender só com a regra. A criança entende uma regra e pratica. Entende uma regra, pratica. Se ela não fizer atividade, isso não se consolida, tá bom? Ah, Priscila, mas vai ter regra para tudo? Não. Então, você vai trabalhar vocabulário com a criança, você vai expor a criança. Qual é a dificuldade? Lembra que eu falei na nossa aula de ontem que o primeiro ponto é identificar qual é a dificuldade que a nossa criança tem, que o nosso filho tem? Então, se você percebe que o seu filho está com dificuldade em conseguir utilizar o R brando, o R forte, ele não consegue identificar esse som, seu filho não consegue saber, né, quando colocar dois R's, quando colocar um R, por que esse R no início de rei ele é forte, carro ele é forte e arara é fraco, entende? Então você vai explicar para a criança que o R entre vogais, para ele ficar forte, você põe 2. O R no início, você só pode pôr 1, não pode pôr 2, só pode 1. E ele só de estar no início, só dele estar na frente, ele já é forte. E os outros são fracos? Ah, R entre uma vogal e uma consoante é forte, enredo. Isso vai fazendo com que a criança entenda a regra. Gente, se você chegar para a criança e falar assim, filho, ó, R no início, forte. R entre vogais, pra ficar forte, põe RR. R entre vogal e consoante é forte. R sozinho é fraco, é brando. Olha que loucura. A criança vai entender isso?
Não, não vai, tá? Então, você vai mostrar, você vai explicar. Deixa eu mostrar aqui na prática. Tá dando pra ver aí, gente? Fala pra mim. Eu tirei a luz aqui do alto. Vamos dar o exemplo do R, tá? Então, aqui, ó. R e RR. Quando usar? E aí, ó. Nós temos o R forte. Por exemplo, rei é o forte. Carro, ele é forte. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. O R do rei, no início, ele é forte. Para ficar forte entre as vogais, precisa colocar 2. Ah, qual outro? Aí, vamos ver aqui. Arara. Né? Tem criança que tem dificuldade para pronunciar ele. Tem que treinar, gente. É treinar mesmo. Aí, aqui, ó. É um R brando, certo? Ele é fraquinho, brando. Ele tá entre vogais. Para ele ficar forte, nós precisamos colocar 2, ok? Colocar aqui brando. E a gente tem também o R que fica entre... Aqui, ó. O R que fica entre uma consoante e uma vogal, ó. Consoante e uma vogal. Aí ele fica forte. Não precisa colocar 2. A criança só vai colocar 2 quando estiver entre vogais. Aí, a princípio, você vai ensinar isso para a criança, você vai mostrar. E aí, o que você vai ter que fazer? Oferecer atividades para que a criança consiga identificar o R forte, o R brando, o R forte, o R forte. Quais são as possibilidades de uso desse R? E aí, você oferece atividades para a criança treinar. Não tem outro caminho, sabe, gente? Não existe. A criança ela é exposta a uma regra, a um conceito, e ela vai fazer atividades para treinar. O que mais que a gente pode fazer? Que eu gosto bastante. Eu utilizo esse jogo aqui, ó, soletrando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse jogo aqui, ó. A criança aprende só brincando? A criança ela vai aprender brincando? Não. A criança vai aprender estudando. Ela pode brincar? Pode ter momento de brincadeira? Pode. Mas se a criança não for exposta a atividades, ela não aprende. A criança, ela tem que fazer atividade, ela tem que treinar, ela tem que, ó... Entendeu esse conceito? Aí você vai pegar... Deixa eu ver se é nesse material que eu tenho o RRR, que eu nem lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se é ou não. Eu acho que é no outro. Peraí. Eu acho que... Deixa eu ver. Olha só. Olha aqui. Aí aqui, você explicou isso para a criança. Aí aqui nós vamos falar sobre as consoantes dobradas. Vamos mostrar o caso do C, do R, do S, né? Quando eles dobram, por que eles dobram. Aí nós vamos trabalhar com listas de palavras que tenham essas consoantes dobradas. E aí aqui a criança vai ter que começar a preencher, né? Ela vai ter que colocar aqui ou um R ou RR, quando usar, e ela vai começar a diferenciar. Nós vamos ter uma outra atividade, mas tá no outro material, né? Que a criança ela vai ter que classificar as palavras. Então, por exemplo, aí você vai fazer um... Gente, eu não trouxe apagador? Não acredito. Peraí. Cadê meu apagador? Ah, achei. Aqui, ó. Aí você pode fazer esse tipo de atividade aqui que é bem legal. Vou dar uma dica aqui, ó. Você tá trabalhando R, RR. Aí você vai colocar aqui. Você vai dividir, tá? Então você vai colocar aqui o R forte no início, o R forte no meio, aí você vai colocar R brando, tá? E você pode pôr também, por exemplo, o R no final, se você quiser, tá? E aí você vai dar uma lista de palavras para a criança, né? E vai pedir para ela ir colocando
por exemplo, vai fazer um ditado. Faz um ditado com a criança para trabalhar o RRR. E aí você vai pedir para a criança ir colocando a palavra que você está ditando em cada quadrinho. Então, por exemplo, o R brando. Ah, você ditou, por exemplo, caro. Aí a criança vai escrever aqui. Ah, carro. Roupa. Aí você dita rei. Onde que você vai colocar? No R forte no início, no meio ou brando? Rei. Aí a criança vem rei. Paro. Onde que você vai colocar? Deu para entender? Então você vai ensinar um conceito, uma regra para a criança e você vai oferecer atividades para a criança ir treinando. Ela tem que identificar em qual coluna ela vai colocar as palavras. Isso faz com que a criança consiga consolidar as regras. E isso funciona exatamente para tudo, tá? Então, aqui, por exemplo, no nosso jogo Soletrando, então, além de colocar a criança para treinar com as atividades, a gente pode expor a criança a um jogo. Então, aqui, por exemplo, tem várias opções de cartinhas. Elas são divididas por nível fácil, médio e difícil, né? Isso faz a criança treinar a memorização da grafia. Isso faz a criança aprender a ortografia correta das palavras. Inclusive, nesse jogo, tem a opção de você fazer a impressão por dificuldades ortográficas. Tá trabalhando o RRR? Você vai pegar só as cartinhas do RRR e vai trabalhar com a criança essas dificuldades, tá bom? Então, isso aqui é um ótimo recurso para ajudar. Mas, como eu falei, não adianta só ficar jogando com a criança. A criança ela precisa fazer atividade, tá bom? Deixa eu ir agora te mostrar outros pontos importantes. Espera aí, vou virar aqui de volta. Vou tirar aqui do jogo. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita que essa é a hora. Geralmente você dá ditado de quantas palavras diariamente? Vou falar sobre o ditado e eu vou ensinar como que vocês devem dar o ditado para a criança. Já viu aquela criança que faz ditado? Tem ditado na escola, ela faz ditado, mas parece que não resolve? Já aconteceu isso? Não adianta. Por que a criança não consegue aprender? Eu dou 20 palavras mais ou menos por dia. Aqui, ó. Eu tenho o caderno de ditado de exercícios. E eu dou aqui 20 palavras por dia. Priscila, é muito. Meu filho não tá acostumado. Eu não dava 20 palavras. Eu dava 10. Eu já cheguei a dar pra Ana Luísa, que é a minha mais nova, 5. Mas eu faço todos os dias. E não precisa ser registrado. Eu faço, no mínimo, uma vez na semana registrado. Hoje, eu já consigo fazer todos os dias registrado. Hoje eu já consigo. Mas no início eu não conseguia. Então, um dia eu faço registrado, outro dia eu faço com canetão mais leve ali pra criança. Outro dia eu peço pra criança soletrar. Outro dia eu faço com letras móveis. Olha quantas possibilidades para fazer ditado. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, para o nosso encontro não ficar muito longo, qual o material que tem RRR? Tem nesse aqui tem, no Gramática e Ortografia 2, tá? Nos casos ortográficos tem. Se eu não me engano, tem no 1. E no Poesia eu acho que não tem, tá? A gente não trabalha isso nele. Mas no Gramática 1 eu acho que tem também justamente essa atividade que eu mostrei aqui, de pedir pra criança ir colocando nos quadros. Eu não tô com o meu aqui, mas tem também no 1, tá bom? Na minha escola, as minhas filhas não têm ditado nem dever de casa. Lari, começa a fazer alguma coisa pra ajudar suas filhas, viu? Gente, é impossível a criança evoluir sem ter atividade para fazer em casa. Não dá. A criança, ela aprende realmente quando ela faz atividades em casa. Na escola, ela só vê conteúdo. Eu trabalhei em sala de aula, eu sei o que é. Não dá para aprender. Se a criança ela não fizer atividades para consolidar aquele conteúdo, ela vai esquecer.
Qual a média de estudos por dia? Final de semana tem uma pausa? Pois é, gente. Eu até falei sobre isso. Falei sobre isso num Reels que eu coloquei. Não existe uma quantidade. Hoje, os meus filhos estudam a parte da manhã. Então, de 8 às 11h30, mais ou menos todos os dias. Não tem recreio, não tem intervalo, não tem nada. Eles estudam esse horário. Mas nem sempre foi assim. Antes eu conseguia 2 horas, 1 hora. 1 hora e pouco. É assim, e vai evoluindo, tá? Sendo que esse é o estudo comigo. Antes eles fazem o inglês, eles já fazem algumas coisas sozinhos, tá bom? Mas o mais importante não é a quantidade de horas, é o quanto tempo o seu filho consegue ficar focado e produtivo. Não adianta ficar 4 horas disperso, tá? Desenvolvendo mau hábito, tá? Então eu preciso que ele fique 1 hora focado e produtivo. Não dá conta de ficar mais que isso? Para e continua depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quantas horas efetivas? Comigo, de 8 às 11h30. Comigo, de 8 às 11h30. Nesses intervalos, eles fazem o inglês sozinhos, música sozinhos. Na escola que os meus filhos estavam também não tinham tarefa. O que tinha eram trabalhos manuais, que eram os pais que faziam. Gente, eu acho isso cúmulo. Vamos fazer o seguinte. Depois que você disse que a escola é o que funciona de segunda a sexta em nossa casa, não pode ser todos os dias, estou mudando a rotina do final de semana. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Às vezes as pessoas ficam muito curiosas pra saber como é que eu organizo. O que acontece? Eu crio os meus filhos para que literalmente eles não fiquem presos a um sistema, para que eles não pensem dentro da caixa, para que eles pensem fora da caixa, para que eles enxerguem 1000 possibilidades ao longo da vida deles, para que eles não sejam guiados, né, com a massa. Mais ou menos assim, aonde a massa tá indo, você vai pro lado contrário, que é o que vai dar certo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, o que acontece? Quem disse que a criança tem que estudar de segunda a sexta? De onde saiu isso? Por que surgiu a história da educação, que depois a gente pode falar sobre isso? Voltou? Voltou? Acho que voltou. Por quê? Porque os pais precisavam trabalhar, porque eles eram operários, eles trabalhavam de segunda a sexta e eles precisavam deixar as crianças em um local para que eles pudessem aprender e para que os pais pudessem trabalhar. E aí as crianças ficavam de segunda a sexta. Por que sábado e domingo? Porque eram os dias que os pais não trabalhavam e eles podiam ficar ali com as crianças, então as crianças não precisavam ir para a escola. É por isso que surgiu segunda a sexta. E até mesmo porque os professores, eles trabalham de segunda a sexta, eles precisam no final de semana para descansar também, enfim, tudo isso. Ora, se o meu filho não vai para a escola, por que motivo ele tem que estudar de segunda a sexta? Eu posso estudar de terça a sábado, eu posso estudar qualquer dia que eu quiser, qualquer dia, não tem problema? Tem? Certo? Então, por exemplo, eu não sou obrigada a dar férias para os meus filhos no período de férias escolar. Por quê? Porque eu sou livre. Se eu quiser viajar em setembro, ficar 1 mês fora, eu fico. E os meus filhos vão estudar janeiro todo. Se eu quiser dar 1 mês de férias para os meus filhos, eu dou. E eles estudam dezembro todo, janeiro todo. Entenda um outro ponto fundamental. Um ponto fundamental. A criança, isso é bem importante, eu vou encerrar a live agora e a gente vai fazer um combinado. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta e eu quero que vocês coloquem lá todas as dúvidas. A Lud, leitura guiada, quem me perguntou do ditado, vai lá e coloca lá. Eu vou montar um cronograma de aulas para eu explicar tudo isso aqui com vocês de manhã. Vou falar sobre leitura guiada, vou falar sobre horas de estudo, vou falar sobre o ditado, mas vocês vão lá na caixinha e coloca pra mim, tá bom? Qual é o tema, qual é o assunto que vocês querem? Eu vou escrever tema e vocês mandam lá, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa pra gente finalizar. Olha que loucura! Eu vou falar isso pra você sair dessa aula pensando nisso.
sonhando com isso, meditando nisso e desejando uma mudança na sua vida, na educação dos seus filhos por causa disso. Estão preparadas? Estão preparadas? Porque nós vamos fechar aqui com chave de ouro. Gostaram da dica das atividades? Amanhã eu vou trazer mais, tá bom? Tinham muito mais aqui, mas não vai dar tempo e eu não quero prolongar demais. As crianças, nós fomos treinadas que vocês vão estudar dos 7 aos 18 anos, depois vocês vão para a faculdade, vocês estudam só no período escolar, depois você tem férias, né? Porque você vai curtir, porque estudar é um horror. E depois que você se formar, acabou, você tá livre. Eu não ensino isso para os meus filhos. Eu não crio os meus filhos dentro desse sistema. Ah, Priscila, você não dá férias? Tem gente que me pergunta isso. Eu falei, meus filhos estão de férias. Eles estão de férias, eles fazem caligrafia todos os dias, eles fazem leitura guiada todos os dias, e eles fazem inglês todos os dias. E eles estão de férias. Aí, tem gente que fala assim, mas que loucura, que férias é essa, né? Porque férias é a criança ficar o dia inteiro sentada no sofá, assistindo um monte de porcaria, comendo o dia inteiro, todo bagunçado, aquela loucura dentro de casa, aquele caos que os pais ficam loucos. É pra isso mesmo que você tá treinando seu filho? Pra seguir esse sistema? É pra isso mesmo que você tá condicionando seu filho? É isso? Realmente? Para pra pensar. Eu estou preparando os meus filhos para a vida, eu estou treinando os meus filhos. A gente estuda, é sempre todos os dias, o resto da nossa vida. Estudar precisa fazer parte da nossa vida. Não existe isso de férias escolar, não existe isso, não existe. Isso foi criado por um sistema. Quando você ama o que você faz todos os dias. Eu não preciso ter férias do meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu tô aqui cumprindo meu propósito. Eu amo estar aqui todos os dias. Eu tô adorando esse café com a Pri. Eu adoro estar aqui. Eu adoro. Isso não é um peso pra mim, porque eu amo o que eu faço. Vocês estão treinando seus filhos para colocar um ponto final no progresso deles, no desenvolvimento deles. Pelo amor de Deus, abra sua mente. Eu sei que isso é difícil de entender. É óbvio que não precisa ser aquela loucura, aquela intensidade. A criança nunca vai poder viajar. Gente, quando eu vou pra praia, eu não levo atividade pra criança fazer, não. Mas a gente não aprende só escrevendo e lendo ali, não. A gente aprende numa conversa, trocando ideias, vendo um acontecimento e conversando sobre aquilo. Tira essa mente escolarizada de dentro de você, se liberta disso. Afinal de contas, o que vai definir a vida do seu filho não é exatamente o conteúdo que ele está estudando, mas a forma como ele lida com as coisas, como ele encara as coisas. Como seu filho lida com as coisas, como seu filho reage diante das situações. É isso que vai mudar a vida dele, é isso que vai definir como seu filho se comporta, a forma como ele age, a forma como ele interage com as pessoas, o respeito, enfim, tudo, os princípios, os valores, ter Deus como Senhor da vida deles, ter isso como uma prioridade. Não ser bloqueado, não ser travado, não ser uma criança que tem medo de tudo, tem medo de errar, tem medo de falar, Então não tem isso de férias. Meus filhos, eles estudam todos os dias, porque o estudo faz parte da vida deles. Porque o estudo faz parte da minha vida e isso não é um peso. Embora no início, para a criança, isso seja um peso. Embora, em alguns momentos, dependendo do que você está aprendendo, isso seja um peso, porque está difícil, porque você nunca se deparou com isso, porque você vai ter que se esforçar, porque você vai ter que estudar, porque você vai ter que aprender. Treine o seu filho para que ele seja assim, exatamente assim. Que ele tenha sede em buscar conhecimento. Que ele não seja aquela pessoa que vai ser programado a trabalhar de 8 a 6 todos os dias, chegar em casa, pôr a bunda no sofá e ficar vendo Netflix, pelo amor de Deus. Ah, Priscila, mas tem problema assistir um filme? Claro que não. Claro que não. Inclusive, eu assisti um filme maravilhoso esse final de semana com os meus filhos, O Resgate de Ruby. Assistam, lindo. Fala um pouco sobre isso. Assistam.
do ensino personalizado, do olhar voltado para aquela necessidade de você conseguir enxergar o potencial do seu filho e potencializar isso cada vez mais, valorizar cada vez mais. Homeschooling não é trazer a escola para dentro da sua casa, porque se você tá fazendo isso vai dar errado. Deixa a criança na escola mesmo. Porque não adianta nada você tirar a criança da escola e levar seu filho para um caos. Porque o lar das pessoas se transforma num caos. É mãe de cara fechada o dia inteiro, é mãe brigando o dia inteiro, é pai e mãe brigando, é a criança da hora que acorda, da hora que dorme, com remela no olho. Porque ela não tem o mínimo de rotina, de entender que ela tem que acordar e lavar o rosto, escovar os dentes. A criança que anda de qualquer jeito dentro de casa. Ô, gente, eu não tô falando que você tem que andar com roupa de marca, não, porque eu também não ando, não. Mas você não precisa andar rasgado. Eu falei hoje isso aqui, eu não quero nada rasgado nessa casa. Tudo que tá pra rasgado é pra jogar no lixo. Nada, tem um furo, joga no lixo. Tem um furo, joga no lixo. Por quê? Porque a criança se acostuma com isso. Andar de qualquer jeito, andar fedendo, andar, pelo amor de Deus. Não tem que andar cheiroso, mas não, você tem que exigir o mínimo do seu filho. Você tá formando o seu filho. Aí é aquele adulto que anda todo rasgado, todo fedendo, todo sujo, todo melado, todo bagunçado. Olha que loucura. A aula é sobre atividade. Olha onde a gente veio parar. É assim. O nosso encontro é assim. Tá bom? Abra os seus olhos. Você tá formando o seu filho. Aquilo que você faz repetidamente é aquilo que ele vai se formar, é aquilo que ele vai ser. Assista essa aula de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Bianca, joga fora não, ensina a consertar, a doar. Deixa eu te contar, Bianca, deixa eu te contar. Tem coisas que dá pra ser consertado. Tem coisas que não dá. Se a roupa tá rasgada, eu não vou doar a roupa rasgada. Não vou doar a roupa rasgada. Eu vou doar aquilo que tá bom pra mim. Eu ensino pros meus filhos que aquilo que a gente dá pros outros é aquilo que a gente gostaria de receber. É aquilo que a gente gostaria de receber. Eu não dou nada rasgado, nada furado, nada estragado. Não vou doar. Aqui na nossa cidade a gente faz um trabalho muito bonito com mulheres com dependência química. Tem uma casa de recuperação. E eu não vou doar nada estragado para elas porque elas merecem receber o melhor. E eu não vou ensinar isso para os meus filhos. Então a gente pode tentar consertar. Tudo bem, certinho. Mas eu não vou doar nada estragado. E pensa nisso, sabe por quê? Nós fomos condicionados a isso. Não, a gente tem que aproveitar. Gente, tá estragado. Você vai doar um brinquedo estragado para uma criança? Ah, mas ele pode consertar. Poxa, tudo bem, mas doa um novo. Porque senão o seu filho vai ficar condicionado a dar só o resto. E nós não podemos ser assim. A gente tem que dar o nosso melhor. Porque você quer receber o melhor e você tem que dar o seu melhor. Chega aniversário dos meus filhos, eles fazem aniversário em setembro. Eles precisam pegar os brinquedos deles e separar alguns para doação. E não são brinquedos quebrados. Sabe aquele tanto de cacareco, aqueles trem de pecinha só. Gente, joga fora. Joga fora. Ah, o meio ambiente. Tá, mas eu não vou dar um brinquedo quebrado para uma pessoa. Não vou dar. Então eu não quero coisa rasgada na minha casa, tênis furado, nada. A Aninha já aprendeu. Mãe, deu um furo na minha calcinha. Joga fora. Tá furada. Gente, é tudo uma frequência. Muda a sua forma de agir em relação às outras pessoas. Se você é uma pessoa que fala mal da outra, para com isso. Você está se contaminando, você está se destruindo. Não fala mal de ninguém. Não fica ouvindo ninguém falar mal de ninguém. Da sua boca tem que fluir coisas boas. Da sua mente tem que sair bons pensamentos.
Se você fala do seu vizinho, seu filho tá ouvindo, ele está aprendendo a falar mal dos outros, a tomar conta da vida dos outros. As aulas estão ficando salvas? Não achei. As aulas estão salvas lá no YouTube. Só colocar Priscila Azevedo. Todas as aulas estão ficando gravadas lá, tá bom? Gente, essa questão de consertar é óbvio, gente, que tem coisa que dá pra consertar, mas eu tô ensinando pra vocês a essência. Sabe por que eu tô ensinando isso? Sabe por que eu tô ensinando isso? Porque na casa de recuperação, que a gente faz trabalho voluntário lá, eu vejo muita coisa chegando de doação. Muita coisa. E tem hora que eu fico chocada, porque alguns momentos lá eles recebem coisas novas na etiqueta. Coisas novas na etiqueta, sério. Coisas novas na etiqueta. Tem gente que doa caminhão de coisas. É loucura, assim. Em contrapartida, tem pessoas que doam justamente as roupas rasgadas. Aquilo que tá velho, o brinquedo quebrado. Poxa, essas pessoas merecem isso mesmo? A gente precisa ir mudando a nossa mentalidade. Então a gente precisa ir repensando nas coisas. Porque da mesma forma que você trata uma coisa, você trata a outra. A gente tem que ter um coração generoso. A gente tem que ter um coração generoso. A gente tem que exalar o amor. Como é que tá o ambiente aí na sua casa? Só de briga? Como é que você tá? Eu sei que às vezes a mãe fica nervosa, fica irritada, fica cansada. Como é que tá o ambiente aí na sua casa? Repensa. Diminui a quantidade de coisas. Prioriza aquilo que é fundamental. Quais são as memórias que você está gerando nos seus filhos? Só de caos, de briga? Por que homeschooling pode ser um grande problema? Porque a mãe pega a escola, leva para dentro de casa, não dá conta. Não dá conta, por quê? Porque além de ser a professora, ela vai ter que ser a mãe, vai ter que ser a esposa, vai ter que ser a dona de casa, vai ter que ser a que limpa a casa. E aí, quando a pessoa tá sobrecarregada, como é que ela fica? Irritada, nervosa, cansada, xinga todo mundo, briga todo mundo. É o caos. Seus filhos não merecem isso. Seus filhos não merecem esse tipo de ambiente. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui assim. Quando eu comecei o homeschooling, eu era exatamente assim. E toda vez que eu toco nesse assunto, eu me emociono. Porque eu tava destruindo a vida dos meus filhos tentando acertar. Porque eu tava tentando salvar os meus filhos, mas eu tava enterrando eles. Mas eu tive que decidir mudar. No dia que o meu filho, ele tava com 6 anos, 7 anos, ele chegou aí pra mim e falou assim: mãe, me desculpa, eu tô tentando. E aí, eu conto até essa história pras minhas alunas. E aí eu enxerguei, eu falei, poxa, tô exigindo isso de uma criança, sendo que eu não tô dando conta. Eu não tô conseguindo. Essa é a realidade, eu sei o que é isso. Eu não tô falando do que eu ouvi falar, não. Eu tô falando do que eu vivi. Eu tô falando aqui do que eu vivi. Só que os seus filhos merecem viver uma vida feliz. Os seus filhos merecem ter um bom ambiente. Os seus filhos merecem ter o melhor. Então, se você não tem organização, se você não tá dando conta ainda, se organiza. Tenha claro que realmente é prioridade. Tem coisas que não são fundamentais. E tem coisa que você não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Não é fácil mudar mesmo, não é. Mas hoje eu tô aqui cumprindo a minha missão. De poder levar, de poder abrir os seus olhos. E de te mostrar que é possível estar perto do seu filho. É possível ajudar o seu filho sem destruir o seu casamento, sem destruir sua família. Isso é o mais importante. Se o seu filho for uma pessoa que realmente ele entende a essência dele. Eu falei isso ontem com uma aluna. Eu esqueci o nome da criança. A mãe tava mandando mensagem pra mim e a criança começou a falar na mensagem.
E aí eu falei, aí ela falou, ele tem dificuldade no R, em falar o R brando. E aí ele falou assim, tia, eu vou aprender. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, você vai aprender sim, sabe por quê? Porque não existe impossível na sua vida. Porque tudo que você quiser na vida, você consegue se você se dedicar. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, porque você nasceu pra reinar nessa terra, pra fazer a diferença, pra ser o melhor. Imagina se o seu filho ouvisse essa mensagem todos os dias. Imagine se o seu filho soubesse realmente que ele pode ser, fazer e ter o que quiser na vida. Olha quanta diferença isso ia fazer para a vida dele. Olha o quanto isso ia fazer com que o seu filho crescesse de forma exponencial. E se hoje o seu filho tem dificuldade no português, na matemática, isso não vai ser um empecilho, porque ele pode ser, ter e fazer tudo o que ele quiser na vida dele. Ele vai sentar e vai estudar e vai aprender. Agora, se o seu filho cresce totalmente sem estrutura, no meio de um caos, o seu filho fala, eu sou ruim mesmo. Eu não consigo. Eu já vi criança falando pra mãe, mas você só vê os meus defeitos. Você só fala tudo que eu faço de errado. Será que eu nunca fiz nada de certo? Será que eu nunca fiz nada certo? Pensa nisso. Você é uma treinadora. E por mais que você não se sinta capaz, você consegue. A Bia, minha aluna querida. Ei, Bia. Pri, eu falo que você é um instrumento de Deus. Não é só sobre gramática. Sua vida, seu posicionamento mudou a realidade da minha casa. Ah, Bia, obrigada, meu bem. Eu amo as minhas alunas. Amo. Então é isso, tá? Eu quero conseguir fazer essas lives mais curtinhas, né, para que você consiga assistir, assista de novo, não perde essa oportunidade não, porque, olha, esse programa Café com a Pri, ele foi criado pelo próprio Deus mesmo. Eu vou te falar, eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo e eu nunca consegui. Olha como são as coisas. Em janeiro, eu falei, gente, eu quero começar a fazer live todos os dias. E eu sempre pensei, vou esperar. Vou esperar. E eu tô de mudança, né? Então eu vou mudar de casa, a gente tá reformando uma casa. E é aquela loucura. Eu falei, vou esperar quando eu mudar. E aí eu tava conversando com meu marido, Priscila, começa agora. Aí eu tô assim, meu bem, mas como é que eu vou fazer? Ele falou assim, Deus, ele vai te usar. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Porque eu tenho recebido tantas mensagens. Tantas. E todo mundo, nossa, Pri, como isso abriu os meus olhos. E eu tô muito feliz, porque esse é o meu desejo. Eu não tô me importando com a quantidade. Eu quero que, se uma família for transformada, eu tô feliz. Mas o nosso objetivo é alcançar milhares, centenas, milhares e milhares, tá? E eu não vou parar. Eu sou incansável. E nós vamos juntas. Eu quero que você saiba que você tem com quem contar. Você não tá sozinha. Conta comigo que eu tô aqui junto. Vamos caminhar juntas. Tá bom? Então, vamos fazer o combinado agora? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Vai lá. Na verdade, eu vou colocar tema. E aí vocês vão colocar sobre o que vocês querem que eu fale aqui. Sobre organização dos estudos, sobre obediência. Geral, gente. Dificuldade no aprendizado, leitura guiada, ditado, gramática. Tudo. Coloca lá. Pri, não cabe numa caixinha. Pode colocar 20 caixinhas, não tem problema. Coloca tudo. Eu vou montar um cronograma. E aquilo, gente, eu penso num conteúdo, penso, né? Eu coloquei, eu só mostrar aqui, ó. Tá cheio de atividades que eu ia mostrar. Mas esse programa, esse nosso encontro é tão de Deus, que a gente vai falar uma coisa e Deus vai nos levando para onde Ele quer. Porque eu tenho certeza que tinham pessoas aqui que precisavam ouvir isso que eu falei. Ô, minha querida, você vai ajudar os seus netinhos sim, viu? Chegou no perfil ontem. Ei, Denise, seja bem-vinda. Ó, então se preparem pro nosso evento. Vai começar segunda-feira agora, tá bom? Quem não fez a inscrição para participar desse grande evento, faça. Não perde essa oportunidade, porque vai ser incrível, tá bom? Pri, você é a resposta de Deus na minha vida. Que maravilha. Conta comigo, viu? Beijo. Agora vai lá na caixinha de pergunta, na caixinha de tema e coloca lá os temas, tá bom?
Eu precisava ouvir, cheguei um pouco a tempo, as palavras estão sendo um alívio para minha decisão. Ai, que maravilha. Vamos nos ajudando, vamos caminhando juntas aqui pra gente começar o nosso dia bem. A Paty é aluna PDL, tá bom? Amanhã tem mais, vou trazer outras atividades, vou trazer indicação de livro. Não perde o nosso encontro, certo? Vai ficar gravado lá no YouTube, tá bom? Corre lá no YouTube, deixa um comentário e compartilha. Se vocês curtirem, compartilhar, o YouTube entrega pra mais pessoas, tá? Pri, como faço pra ajudar meu filho de uma amiga que ele está com 9 anos e não consegue ler? Polly, manda essa pergunta pra mim lá na caixinha que eu vou responder lá, tá bom, Polly? Eu vou te ajudar. Beijo. Manda o perfil pra sua amiga também. Beijo. Tchau, tchau.